Oi! Boa noite! Boa noite, boa noite! Abram alas pro rei. Então, minha gente, perdão o atraso. Um monte de gente mandando pergunta, mandando mensagem aí no nosso Insta, no WhatsApp, mas nos atrasamos um pouco. Perdão. Tivemos problemas técnicos. Vou chamar o Davidson. Davidson, vou fazer o convite para você, tá? Agora. Enviei. Boa noite, minha gente. Oi, Denise. Saudades também, tô bem. Boa noite. Davidson, tá perdoado? Obrigada. Tivemos problemas técnicos, mas cá estamos nós, ao som do John Gabriel. Abram alas pro rei. Davidson, só falta você aceitar. Vou te chamar de novo. Deixa eu te chamar de novo. Pera aí. Enviei. Concluir. E aí? Chegou não? Gente, oi! Oi, Marta! Oi, Richard! Boa noite! Entramos, Claudinha. Boa noite para vocês. Xênia, bem-vinda. Davidson, é só você entrar, só você aceitar agora. Vou aceitar, peraí, vou te aceitar. Tô aguardando você, olha. Aí, Olha! consegui. Uh! Nossa, que difícil. Boa noite! Boa noite. Boa noite, gente. Desculpa o atraso, problemas técnicos fazem parte. São fortes as emoções. Forte de emoção, problemas técnicos. São coisas que acontecem, né? E que bom. Você não tem noção, um monte de mensagem, um monte de gente mandando mensagem. Cancelaram, o que que houve? E Cadê o esse Davidson, cara? Esse atrasado. o que aconteceu? Tivemos problemas técnicos, mas cá estamos. Como é que você está Tô bem, tô bem. Tamo aí, dentro do possível, na quarentena, né? Estamos bem. vendo a esse caos? É, Grande caos, mas vamos em frente. Vamos sobreviver. vamos que vamos. Já passamos por coisas tão horríveis quanto, né? Exato. Mas, bem-vindo. Muito Obrigado. obrigada por você ter aceitado. Eu não sei como desativar os comentários, porque eu nem estou te vendo direito, por causa de um monte de gente comentando aqui, um monte de coisa. Mas eu queria saber fazer isso, mas eu não sei. Enfim, muito obrigada por você ter aceitado esse desafio. É sempre um prazer trocar contigo, é sempre um prazer tê-lo por perto. E quando você aceitou o convite, nós ficamos muito felizes, assim, muito felizes, porque, né, não é todo mundo que tem o Davidson do lado, né? Ok, vamos começar? Tá pronto? Tô pronto. Ok. Pediram para você chegar para a esquerda. Para a esquerda. Alguém que ou você Pra chega es- o celular Qual para esquerda direita. será? Deve ser a minha, para cá, para cá, Sim? pra cá. Será que é assim? Eu acho que tá melhor. Acho que tá melhor se você virar. Porque dá para ver você melhor, porque o pessoal tá comentando muito. Aí dá para ver Ah, melhor. entendi, porque aí eu fico mais à esquerdinha assim, né? Aí dá para ver você melhor do que a. Isso, tá bom, tá ótimo. Para Beleza. mim tá ok. Ok, vamos começar? Tá pronto? Tô pronto. Ok, Vamos lá. então vamos lá. Hoje nosso Papo Preta convida Davidson Faustino Incossi. Falei certo? Falou. Incossi. Ele é doutor em Sociologia, professor da Unifesp, integrante do Instituto Ama Psique e Negritude e autor do livro, aqui, vocês estão vendo? Frantz Fanon, um revolucionário particularmente negro.
Bom, Davidson, muito bem-vindo ao nosso Papo Preta. E assim, uma coisa que me chamou muita atenção no seu livro tem um diálogo inicial, né, que foi, acho que até falei isso com você, que é do Shakespeare, da A Tempestade em Shakespeare. E esse Uhum, diálogo ele chamou muita atenção porque me remeteu às relações, né, raciais, às relações sociais e às relações hierárquicas, né? E, bom, você primeiro se apresenta e aí a gente dá continuidade. Vamos legal. lá. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? Eu acompanho o trabalho de vocês com muito respeito e é um prazer estar fazendo essa conversa. Eu venho pesquisando o pensamento do Fanon há alguns anos e isso tem me aberto a possibilidade de encontrar pessoas maravilhosas e circular também. Então tem sido muito legal essas trocas. Eu tenho sido abençoado pela vida nesse aspecto, né? E tem sido bem legal. E acho que poder estar tendo essa troca é parte dessa pesquisa, né? Então, eu agradeço, né? Eu sou o Davidson, eu sou sociólogo, então acho que esse é um primeiro aviso, né? A gente vai falar sobre mal-estar colonial, a gente vai falar sobre racismo e sofrimento psíquico, mas é uma conversa com uma psicóloga e um sociólogo. Então, os meus limites e possibilidades vêm a partir dessa área de saber, que é a sociologia, que são as ciências sociais, mas também por conta do Fanon e por conta da experiência com AMA, Psique e Negritude, as questões de subjetividade têm sido bastante presentes também na minha pesquisa, na minha preocupação enquanto pesquisador, enquanto professor. Então, acho importante demarcar isso, né? Mas é sempre bom dizer que eu sou um sociólogo lendo um autor que é interdisciplinar e que dialoga, e que põe em diálogo diversas áreas de saber, entre elas a psicologia. E eu sou de Santo André, uma cidade aqui da região metropolitana de São Paulo. Estou aqui na periferia de Santo André e tem um histórico aí que anterior à universidade, né? Conheci o Fanon fora da universidade, pelo movimento negro, movimento hip hop. Então, é um pouco de tudo isso que eu trago na minha fala e nas minhas preocupações. Ótimo, ótimo. Hoje nós vamos falar sobre mal-estar colonial, duplo narcisismo e emancipação em Franz Fanon. Depois vocês leiam, sabe, o diálogo inicial aqui. Ou então procurem a Tempestade de Shakespeare na internet, no Google, vocês vão achar que vocês vão entender o que eu estou falando. Bom, eu queria iniciar te perguntando, né, pensando Franz Fanon, que é Pensando Pele Negra, esse livro aqui, e no capítulo 5 ele fala da experiência vivida do negro. Uhum. Assim, eu queria pensar, né, eu queria saber o que você pensa, como é que é a experiência vivida do negro na contemporaneidade, né? Como é que é essa experiência, né? O que difere do que Fanon escreveu há mais de 50 anos e o que acontece hoje, como que você vê isso? Eu acho que uma coisa importante para quem não tem intimidade com o Fanon é que esse capítulo que você se refere, né, o capítulo 5 do Pele Negra Máscaras Brancas, é um capítulo chamado Experiência Vivida do Negro e o Pele Negra é o primeiro livro que ele escreve quando ele estava na graduação, terminando a graduação em psiquiatria, e aí ele escreve como um ensaio, e esse para mim é o capítulo mais importante do livro, porque é um capítulo em que ele apresenta os seus referenciais teóricos, mas também levanta, né, apresenta alguns dilemas que às vezes as pessoas não captam na sua plenitude. Ele é um autor bastante erudito, mas também é um autor que põe em diálogo perspectivas conflitantes, então isso confunde às vezes a leitura. E esse capítulo eu acho que é o mais difícil de ler, porque ele traz, de um lado, uma experiência em primeira pessoa, ele fala de sofrimento, ele fala de choro, ele fala do sofrimento dele com o racismo, e ao mesmo tempo ele introduz diálogos muito amplos com a filosofia, com a psicanálise, com as ciências sociais, né? Debate sobre a dialética está ali, um debate sobre a existência, né, do ponto de vista fenomenológico está ali, mas está ali também uma percepção de que não dá para pensar a subjetividade sem pensar a relação desse indivíduo com a sociedade que ele está inserido.
Então, eu acho que também tem uma posição do Fanon que é muito interessante e é muito útil para a gente pensar as relações raciais na sociedade contemporânea, né? Então, embora seja um livro escrito em 1951 e publicado em 52, é um livro atual, em primeiro lugar pelo método, porque ele permite, né, ele permite dialogar áreas muito distintas, mas, sobretudo, é atual porque as questões que ele trata são feridas que ainda estão abertas. Né? A questão dele ali é o racismo promove sofrimento psíquico, o racismo interfere na vida das pessoas que são suas vítimas, né? Portanto, as discussões que ele traz ali são atualíssimas, né? Aliás, às vezes a gente tem a impressão de que elas são mais atuais hoje do que eram na época dele, curiosamente. Uhum. Sim, sim. Ele fala em um dos outros, o outro capítulo, né, Psicopatologia do Negro, ele fala tem uma frase que ele coloca no livro que me marcou muito, que é uma criança branca normal, nascida numa família normal, torna-se um adulto normal ao primeiro contato com a sociedade, porque tem as mesmas regras e normas. Uma Uhum. criança negra normal, nascida numa família negra normal, torna-se anormal ao primeiro contato com a sociedade. Como é que você pensa essa relação hoje? Como é que você, pensando a experiência de vida do negro, né, também, como que você acha que isso tem acontecido? É, tem uma questão para ele que é muito interessante, né? Que ele está dentro de uma tradição de pensamento que vai pensar o sujeito a partir da relação com aquilo que lhe é exterior, né? Então, para o Fanon, não há sujeito sem um outro. E Uhum. isso não é só o Fanon, isso está no Hegel, isso está, de certa forma, no Nietzsche, isso está no Freud, isso está no Sartre, mas também tá na filosofia, né, e nas várias filosofias africanas, se a gente pensar do Ubuntu até as filosofias Bakongo, quando a gente lê Foucault, por exemplo, quando a gente lê Iredo, quando a gente lê Magobo Mor, há uma ideia de identidade que se faz na relação com o outro. O problema que o Fanon está colocando é que, se isso é verdade, então o que é esse outro? Né? Esse outro é um outro, uma outra pessoa, de fato, mas são outras pessoas, é a sociedade, é a cultura, é a linguagem. Então tem uma série de questões que estão para além daquilo que eu sou enquanto indivíduo, que me compõem enquanto indivíduo, que compõem a minha percepção de mim enquanto eu, mas também me demarca em certos lugares na minha relação com o mundo, né? Então, para ele não dá para pensar a subjetividade nem do ponto de vista clínico individual, nem do ponto de vista mais amplo, sem pensar, portanto, essa alteridade que é perpassada pela cultura, que é perpassada pela sociedade, e a nossa sociedade é contraditória. A nossa sociedade é capitalista, a nossa sociedade e o capitalismo se forjou a partir do colonialismo. O colonialismo não se estruturou, não poderia ter sido reproduzido sem o racismo. Então, pensar o sujeito é pensar as condições sociais de emergência ou de interrupção desse sujeito. Né? E acho que essa é a questão que ele está apontando, e de certa forma ele está puxando a orelha de certas vertentes psicológicas, porque ele fala no livro, né, a análise que vamos empreender é psicológica. No entanto, seria reducionista pensar essa psique do ponto de vista de significação individual deslocada do contexto social que as pessoas estão. Então, isso significa que pensa necessariamente, independente da abordagem, né, a gente pode. Geralmente a gente pensa mais na psicanálise porque é com quem ele dialogou de forma mais expressiva, mas as contribuições dele servem para qualquer abordagem psíquica se a gente não considerar as desigualdades sociais, o quanto que o sujeito, as pessoas são atravessadas por contradições sociais das mais diversas, a gente não consegue nem entender o que é a sua experiência singular, irrepetível e individual. Né? Então acho que essa é a principal provocação desse texto. Mas pensar a sociedade implica pensar também os movimentos sociais. Os movimentos sociais no sentido de movimento que a sociedade faz e, inclusive, nos movimentos que as pessoas fazem para responder às contradições que elas estão imersas. Né? Então, para ele, pensar a psique implica fazer uma crítica profunda
do racismo, mas também olhar para as lutas antirracistas, também olhar para as lutas contra a opressão, porque tudo isso nos compõe, né? E tudo isso merece ser criticado, ser olhado criticamente, né? Então, essa relação é muito importante para ele. Eu acho que essa é a principal contribuição do capítulo. Mas, para além disso, né, isso aí vai aparecer no capítulo seguinte, da psicopatologia do negro, ele vai sempre chamar a atenção para a centralidade do racismo para a estruturação da sociedade capitalista e o quanto que essa relação entre racismo, capitalismo e colonialismo coloca, apresenta para o negro sofrimentos e marcas e angústias que não foram pensadas ainda pela psicanálise clássica, que é quem ele está dialogando, mas a gente pode pensar de forma geral pela psicologia em geral também. E pelas ciências sociais, e pela filosofia, e por todo mundo, né? Sociologia, etc. Tá, mas existe um imaginário social em torno do negro, e aí você falou do racismo, e como que a gente pode pensar o atravessamento do racismo na subjetividade do negro, É, levando em consideração esse imaginário social, essa projeção de tudo que é negativo, que é ruim, em direção ao negro, como que a gente pode pensar o atravessamento do racismo na subjetividade? eu acho que, em termos fanonianos, tem uma primeira questão que é pensar o que é o racismo. E Uhum. talvez é, ele se aproxima de uma tradição que vai pensar o racismo como algo muito mais profundo do que costuma ser pensado por outras tradições que reduzem o racismo às dimensões de preconceito, por exemplo, ou que reduzem o racismo às dimensões individuais. Para o Fanon, o Uhum. racismo ele é de certa forma, estrutural. A gente poderia dizer que racismo estrutural para o Fanon é pleonasmo, porque o racismo ele só Essa. é se ele for estrutural, mas pensar essa dimensão estrutural do racismo é pensar, de um lado, os aspectos históricos do racismo, Uhum. e do outro Uhum. lado, as dimensões contemporâneas, né, como que ele aparece hoje. E aí pensar a Uhum. dimensão histórica é pensar algumas coisas muito curiosas, e a formulação que ele faz é bastante original, né? E daí a provocação do título que a gente colocou na chamada dessa live, né, que é o mal-estar colonial. Porque se a gente pensar, por exemplo, a ideia de mal-estar, ela vai ser muito importante na psicanálise, né? Você pensar o texto clássico do Freud, que foi escrito, inclusive, ali pertinho da crise de 29, né? Um momento de grandes conflitos, de grandes questionamentos, pós-Segunda Guerra, desculpa, pós-Primeira Guerra. Mas o que o Freud vai colocar é que há uma dicotomia entre as pulsões e as regras Uhum. postas pela cultura. E a relação que cada um estabelece com essa dicotomia, com aquilo que deseja. Às vezes eu desejo algo que vai contra aquilo que eu acho que é certo e que é errado, ou aquilo que a moral dominante me apresentou como certo e que é errado, mas ainda assim eu desejo. Né? Então você tem uma angústia aí, você tem uma, é, uma série de conflitos que caracterizam esse mal-estar. Essa ideia, esse A descompasso. moral e a ética do desejo. Exato. E esse descompasso entre essas duas instâncias, ela está presente também em outros autores. Se a gente vai lá para o Sartre, por exemplo, quando ele está falando da náusea, quando ele fala o inferno, meu inferno são os outros, porque também você tem um conflito entre o eu e o outro, porque no hip hop tinha uma frase assim que é: você quer para mim, eu quero em dobro para você. Então, se eu quero fazer o outro de objeto, o outro também pode me querer fazer de objeto. E aí você tem aí Uhum. a dialética do senhor e do escravo, né, que o Hegel já falava lá na Fenomenologia do Espírito. Ou se a gente vai para o Kierkegaard, por exemplo, que é um dos pais do existencialismo, você tem a ideia de angústia, que pauta a nossa existência. Né? Então, o Fanon Uhum. tem uma coisa interessante que ele está partindo do pressuposto de que essa angústia ou de que esse descompasso ele é algo que nos compõe enquanto seres humanos modernos. Entretanto, né, se a gente pensar, né, do ponto de vista freudiano, se tem esse descompasso entre o desejo e a moral e a cultura e a sociedade, a pergunta do Freud é sempre para onde que a gente transfere o Thanos, né, para lembrar do Thanos para quem gosta de filmes da Marvel, mas para onde que a gente transfere as agressões que a gente tem que reprimir para evitar uma desagregação social? Essa é a questão, uma questão que para nós das ciências sociais é fantástica, que o Freud levanta nesse livro. Né? Em termos fananianos,
A questão é que para que haja uma agregação social na Europa, para que exista para que seja possível uma civilização, essa energia reprimida, o Fanon fala de incestos não interditados, esse monte de tranqueira que nos compõe também, para além da harmonia, ele vai ser transferido para as colônias. Em termos fanonianos, né, é na colônia que a Europa, para a colônia que a Europa transfere a barbárie que lhe compõe. A barbárie essa transferência lhe permite se ver enquanto civilização, se ver enquanto humanidade. Né? É para as colônias que a Europa transfere uma bestialidade que também compõe a sua noção de civilizado. É para as colônias que ela transfere a violência. Né? É por isso que a Europa consegue usar o nome terrorista sempre para o outro, selvagem sempre para o outro, né? Nunca para si. Então, o colonialismo ele tem essas duas funções, em termos fanonianos. Né? De um lado, ele tem uma função econômica, porque o colonialismo permite uma acumulação primitiva de capital na Europa, permite enriquecer a Europa, a partir do empobrecimento da África, do empobrecimento da América, do empobrecimento da Ásia. Então, você tem uma transferência de contradições da Europa para fora dela, para esse fora, para o resto, né, para o resto do mundo. Então você tem uma função objetiva do colonialismo. Mas também o Fanon está chamando a atenção para uma função subjetiva, que é criar um espaço fora da humanidade onde se pode transferir tudo que a Europa não quer perceber nela enquanto humanidade. Né? Então toda a violência, toda a agressividade, todo o thanatos que lhe compõe projetado no colonizado, né? E essa projeção permite que a Europa crie uma imagem deificada, né? Endeusada de si, permite que a Europa crie uma imagem de si como sempre coerente, né? Como o caminho, a verdade e a vida, né? Então é interessante pensar do ponto de vista histórico o quanto que o colonialismo foi funcional para que fosse possível construir essa ideia de sujeito que a gente tem hoje, sujeito moderno, ocidental, para que fosse construída essa ideia de humano. Né? O Attila Mbembe, lá na Crítica da Razão Negra, ele fala bastante disso, né? Do quanto que a bestialização do africano ela é uma gêmea umbilical do próprio liberalismo, da própria ideia de que somos todos iguais. Né? Para sustentar esse somos todos iguais, você tem que ter pessoas fora da linha de humanidade que não são. Então, do ponto de vista histórico, você tem processos de atravessamentos que marcaram gerações de pessoas. Se a gente pensar, né, o que foi o tráfico transatlântico, o que foi a escravidão ao longo de várias gerações. Tem vários estudos na Europa, tem muitos, aliás, os brancos, os europeus, passaram a se preocupar com o racismo só depois do nazismo. Antes não era um problema. A gente não vê nem os grandes intelectuais que vocês respeitam, que a gente respeita, tava todo mundo cagando pro racismo. Né? Foi depois que o nazismo promove uma tentativa de colonialismo na própria Europa, é que vários intelectuais fantásticos que a gente lê e tem que continuar lendo mesmo, vão começar a se preocupar com o racismo. E eles gastam muitas páginas para falar o que foi o terror do Holocausto, né? O que foi o terror das famílias que foram vítimas do Holocausto. E de fato, né, aquilo mostra vários processos de interdição de humanidade. Aquelas pessoas deixavam de ser vistas como humanas. Mas o que se esquece é que, se isso foi possível na Europa durante alguns anos, a gente tem séculos desse mesmo processo no continente africano. Só que, ao contrário da Europa, né, que depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, você tem um processo não só de reparação econômica aos povos que foram vítimas do Holocausto, mas você tem um processo de reparação simbólica, no sentido de eu reconheço que você foi violado, eu reconheço a sua dor. Esse processo até hoje não se deu com as populações africanas e as populações da diáspora. Né? Então, a gente pode imaginar em termos psíquicos o que significou em termos de trauma, em termos de desagregação dos laços afetivos, da relação entre eu e o outro. Né? Tem uma autora muito interessante, eu não concordo com tudo que ela fala, mas nesse aspecto eu acho que o diagnóstico dela é muito preciso, que é a Marimba Ani. Ela fala da Mafa, ela usa um termo em Swahili, que o significado de Mafa é grande desastre, para dizer o que foi o grande desastre que representou a colonização, do ponto de vista de desagregação de laços, de negação de reconhecimento, e de gerações e gerações que
cresceram numa relação social em que eram objetificadas, né? Então, do ponto de vista histórico, eu tenho que considerar isso para pensar hoje. Mas também o fato desse passado não ter sido resolvido faz com que esses fantasmas continuem assombrando a subjetividade de brancos e negros, né? É porque é transmitido de geração para geração, né? E às vezes é transmitido como uma cripta, não é transformado e é transmitido como um trauma fechado. Eu sei o que sinto, mas não sei por que sinto, né? Não sei de onde isso vem. Isso é É, transmissão psíquica. E você falou de os europeus acharem o Holocausto um absurdo. Aí eu fiquei pensando, como que deve ser para eles verem pessoas como eles sendo mortas daquela forma, ou pessoas parecidas com ele, porque o africano é muito diferente. Né? é, O continente africano é muito diferente, a cultura é é tudo muito diferente. Então, é possível outremizar. Mas agora, como é, é que faz isso com um similar, com um é. parecido? E aí, a gente, continuando, como que a gente pode pensar sobre os impactos do racismo na saúde mental e a dupla consciência, que é algo também que a gente colocou, que é o duplo narcisismo na nossa live. Eu acho que tem várias questões, né? Uma delas é pensar os efeitos subjetivos do racismo, Uhum. e aí isso implica olhar para vários fatores, né? Um deles a gente já falou, que é o histórico, o outro é do ponto de vista social ainda. Mas para além disso, do ponto de vista psíquico, tem várias questões que o Fanon aponta que são muito interessantes, né? Acho que antes de falar disso, acho que vale diferenciar, tem uma diferenciação de conceitos. Uma coisa é a dupla consciência, que é um conceito oferecido pelo Webb Du Bois, que é um pensador estadunidense que escreve no começo do século XX, ele fala da dupla consciência, e o Fanon vai falar de duplo narcisismo, mas eu vou tentar explicar essa diferença que eu acho importante. A dupla consciência do Du Bois é parte, é produto e produtor dos efeitos psicossociais do racismo. Porque para o Du Bois, esse processo de negação de humanidade, né, você falava dos nazistas, né? Quando você tem, por exemplo, sei lá, nós enquanto seres humanos, nós somos humanos na relação com o outro e a gente se projeta no outro, né? Existem vários Sim. momentos em que a gente se vê no outro. Aliás, essa é até uma questão, né, para manejo terapêutico, é pensar, ó, até que ponto você pode se projetar no seu paciente, no seu cliente. Então tem uma série de questões que se pensa a respeito, inclusive, para colocar limites nisso, porque isso é um dado humano, nós nos projetamos nos outros. É, Uhum. Agora, esse processo, né, na psicanálise é chamado de transferência ou contra-transferência, depender de qual é a situação, mas esse processo de identificação com o outro, ele é mais forte quando esse outro é um mesmo, quando esse outro é muito semelhante a nós. Uhum. E mais do que isso, né, a gente consegue, por exemplo, é todo um debate hoje, questão alimentar, por exemplo. A gente consegue se identificar com os seres humanos, mas a gente come animal, por exemplo. Mas mesmo as pessoas que são contra a alimentação de animais, existe muito menos mobilização para animais que não se parecem com os animais humanos, para animais, é, sei lá, Cachorro, microbiológicos, por exemplo. Oi? cachorro, gato. Cachorro, gato, rato, inseto, micróbio, ninguém, tá todo mundo, mesmo quem é vegetariano, não quero entrar numa polêmica fora do nosso tema, mas todo mundo é muito mais fácil se identificar com aquele que parece mais conosco do que com aquilo que é extremamente diferente, né? Tem um filme muito interessante sobre isso, que está naquela série Black Mirror, que é um dos episódios da série, chama Engenharia Reversa. E aí fala da história de um soldado que tem que matar monstros. E aí o soldado, nessa série tem uma crítica à tecnologia, o soldado ele usa uma lente especial para identificar os monstros à noite, ele tem visão ampliada, e ele vai matando os monstros, ele tem uma hora que ele vê o monstro, só que ele tem uma luta corporal com o monstro e a lente dele quebra. E ele começa a ter pesadelo e ele suspeita que os monstros que ele matou não eram monstros, eram humanos. E aí ele fica atormentado, ele começa a ter pesadelo, ele vai consultar o sargento lá do batalhão e depois de várias situações que eu não vou entrar para não estragar o filme,
mas vou dar spoiler. Pode dar O sargento spoiler? confessa, né? Ele fala, é verdade, a gente colocou uma lente e essas pessoas não eram monstros. Essas pessoas que você matou até agora não eram monstros, eram seres humanos, só que eram inimigos do Estado. E se a gente não colocasse, não representasse essas pessoas como monstro para vocês, vocês não iam conseguir matá-las. Então, Sim. representar o outro como monstro é uma forma de legitimar o seu extermínio, né? Mas, de fato, quando esse outro parece conosco, no filme tem uma provocação bem interessante para a gente pensar o Fanon, porque o cara fala, mas como assim? Como assim vocês estão. A gente está matando ser humano? E aí o sargento fala, essa foi uma técnica que a gente desenvolveu depois de vários séculos de guerra. A gente descobriu, por exemplo, que na Primeira Guerra Mundial havia um desperdício de munição muito grande. Porque os soldados, quando ele ia atirar no inimigo, ele via alguém que podia ser ele, podia ser o filho, podia ser o irmão, o pai, Sim. e ele muitas vezes errava de propósito a mira do tiro. E aí, só que eles percebem que na guerra do Vietnã, esse índice de desperdício de bala caiu. Por que na guerra do Uhum. Vietnã? Porque se na Primeira e Segunda Guerra Mundial o inimigo era um europeu, na guerra do Vietnã o inimigo já era um outro, já era um não europeu, já era um amarelo. Então eles perceberam que quanto mais esse outro aparecesse como outro, como uma alteridade radical, mais fácil para o soldado cumprir o seu papel. Né? Então, acho que tem uma primeira questão que é essa, de identificação. Só que isso coloca um problema que o Fanon está chamando a atenção, porque aos olhos do europeu, aos olhos do humanismo europeu, o humanismo que está dizendo que o que nos caracteriza enquanto humanos é a liberdade. O que nos caracteriza Uhum. enquanto seres humanos é a possibilidade, é o fato de sermos sujeitos da nossa própria história. E somos iguais enquanto dignidade, enquanto valor. Só que Sim. esse processo só foi possível mediante a colonização. Sem a Uhum. colonização, talvez a Europa não teria chegado até o iluminismo, do ponto de vista de desenvolvimento das forças produtivas, do ponto de vista de possibilidade, inclusive, de fazer questionamentos, de roubar conhecimento de outros povos, a ponto de questionar os seus próprios pressupostos e elevar a consciência de si, por exemplo. Só que Uhum. essa consciência de si, ela não poderia ver no outro, não europeu, um igual, porque o Locke, por exemplo, John Locke era um dos filósofos da ciência política que dizem que o que nos faz humanos é o fato da gente ser livre. Só que o John Locke era um dos maiores acionistas de uma empresa holandesa de escravos. Então, esse humano que estava em jogo, que se descobria, só poderia ser europeu. Do contrário, esse humano sequer seria descoberto. Né? Então, você tem uma relação aí entre. Você ia falar? Você entra em reconhecimento e autorreconhecimento? Porque de certa forma, se o reconhecimento, aí eu estou falando do Hegel, se o reconhecimento ele é relacional, reciprocamente relacional, porque se a gente volta na dialética do senhor e do escravo, o reconhecimento ele é um jogo de inversão. Eu sou, eu te faço de objeto do meu desejo, mas você também faz o mesmo. E aí existe uma disputa, nem sempre essa disputa ela é equilibrada, mas ao mesmo tempo, Uhum. para o Hegel, mesmo quando ela é desequilibrada, aquele que é submetido, ele ainda é sujeito mesmo na submissão. Aliás, o que garante o caráter recíproco do reconhecimento na dialética hegeliana é que os dois, tanto o senhor como o escravo, vão ser vistos como sujeitos, mesmo numa situação de submissão política, ou de submissão pessoal, de submissão psíquica, de submissão Uhum. afetiva. Se a gente pensar, Mas por você não exemplo, em entrou termos. no lugar de assujeitado? Porque se a gente pensar, sim, mas se a gente pensar antes do assujeitado, né, em termos sexuais, por exemplo, sadomasoquismo, a pessoa Sim. que é Não toca. submissa, ela é sujeita até o final, senão Sim. nada ali faz sentido. Então você tem uma reciprocidade no reconhecimento, mesmo numa situação de subordinação. Agora, o que o Fanon vai Uhum. dizer, mas na colônia não é assim que funciona. Com o colonizado, a gente não está falando de uma mera dominação política. A gente está falando de uma negação de humanidade. É um nível abaixo. O escravo, não, ele sequer chega a ser sujeito político. Ele é coisa. Ele é aquilo que o Mbembe fala, ele é um sujeito bestializado. E isso marca, e essa bestialização ela tem a função de legitimar a humanidade europeia, de legitimar a superioridade europeia, mas ela tem consequências também na percepção que o colonizado tem de si. Porque Uhum. depois de séculos e séculos de colonização, se o sujeito ele é sempre produzido na relação, quando o negro busca se constituir enquanto sujeito, o que ele encontra
não é uma relação que há espaço para reciprocidade. O que ele encontra é uma negação da sua humanidade. Então, Sim. a dialética do reconhecimento ela é interditada, ela é rasgada no meio. Né? Eu escrevi um artigo recentemente, vai ser publicado agora, que eu coloquei o nome de A Interdição da Dialética do Reconhecimento Hegeliano em Francis Fanon. Porque é isso que está em jogo, né? É, essa reciprocidade ela é rasgada, ela é fissurada. E não só a reciprocidade que pauta o reconhecimento, mas a própria ideia do mal-estar que garante o mal-estar civilização, ele é profundamente atravessado por uma outra lógica, porque agora não é, ou se a gente pensar com o Sartre, não é só a náusea, porque agora eu sou livre e eu tenho que fazer escolhas. É uma outra natureza de problema que o Fanon está colocando, que não se resolve com os esquemas clássicos, da forma que eles foram pensadas a partir da Europa, desconsiderando que a Europa só era o que era, porque ela transferiu todas essas contradições para fora dela. Então isso é Sim, a também dupla uma forma consciência, de... né? Desculpa. Eu ia falar, a dupla Não, consciência do Du Bois é esse processo pelo qual o colonizado, é, é, ao buscar a si no outro, e eu não tenho outro lugar para buscar quem eu sou que não seja no outro, o colonizado encontra só coisas, ele encontra só objetificação, reificação, ele encontra animalização, ele encontra bestialidade. Então toda vez que ele se busca na relação com o outro, com o mundo, com a linguagem, com a cultura, com a ciência, com a mídia, com os meios de comunicação, com o padrão de beleza, com os padrões de relação, ele só encontra a representação de si como bestialidade. Há um momento em que é impossível fugir disso. O colonizado, o negro, acaba se vendo a partir desse olhar distorcido que o outro lhe criou. E isso é a dupla consciência que o Du Bois está colocando. O duplo narcisismo do Fanon é uma outra coisa que eu acho que dá para falar daqui a pouco, mas essa dupla consciência para o Du Bois é um grande problema, porque se até quando eu me vejo, na verdade o que eu estou vendo é a imagem distorcida que o outro criou de mim, então isso coloca uma angústia de outra natureza. Para o Fanon, essa angústia ela representa a dificuldade de descer aos verdadeiros infernos que compõem a psique humana. Essa angústia, portanto, não é só mais uma opressão. Essa angústia não é só mais um sofrimento, porque viver é se frustrar. Essa angústia é a impossibilidade de viver plenamente as nossas frustrações que compõem a nossa vida no processo civilização, nesse processo dicotômico entre pulsão e cultura. e como ser sujeito numa relação não especular, né? Com o outro que diz para mim que eu sou o que eu não me considero ser. E até eu descobrir quem eu sou, né? É complexo, é um trabalho isso aí. E como que a gente pode pensar em contexto, né? No indivíduo negro em contexto, É, pensando o contexto atual, pensando o contexto histórico, que é o que você acabou de falar, como que a gente pode pensar? é, e acho que dá para pensar várias coisas, né? Pensar em contexto é pensar, em primeiro lugar, as contradições sociais que nos atravessam, de raça, de classe, de gênero, de orientação, de região, de etc. Mas é pensar também, por exemplo, se a gente pensar na psicanálise lacaniana, por exemplo, o Lacan, a linguagem é algo fundamental na constituição desse sujeito. Mas o que é a linguagem se não uma dimensão estrutural da cultura? Mas como pensar essa cultura fora do contexto francês, por exemplo? Como pensar no contexto brasileiro, em que de um lado eu tenho 3 séculos de colonização, e isso por si só já traz implicações para brancos e negros, mas do outro lado eu tenho uma mistura desigual de referências culturais que colocam outras significações para as mesmas coisas. Então, se eu vou pensar recalque, se eu vou pensar histeria, eu vou ter que ampliar o meu horizonte, o meu repertório cultural para pensar o que isso significa para as várias matrizes culturais que comporam o Brasil, por exemplo. Então, isso significa, se a gente pensar o Lacan, não precisa nem usar o Fanon, se a gente levasse a sério, né? A gente não poderia nem pensar a psicanálise no Brasil sem olhar o que é o candomblé, por exemplo, sem olhar o que é a Umbanda, o que é uma pomba, o que representa uma pombagira
do ponto de vista das relações de gênero, do ponto de vista das significações do que é ser homem, do que é ser mulher, mas também das possibilidades de extravasar essa angústia que está lá no mal-estar da civilização. O Clóvis Moura fala bastante disso, né? O que significam esses espaços negros? O que é a capoeira de Angola, por exemplo? Então, a gente poderia pensar também por esse lado cultural o quanto que a produção de conhecimento racista ela é empobrecedora, até para os brancos, porque eles também são influenciados pela cultura negra, mas eles têm uma visão eurocêntrica e, de certa forma, castrada de si. Porque ao pensar o humano, na verdade, eles estão pensando na Europa. Só que a Europa é só um pedacinho do que é a humanidade. A humanidade é muito mais rica, muito mais complexa, muito mais sofisticada. E quando a gente vem para o Brasil, tudo isso está junto, né? Agora, a gente pode avançar para além, por exemplo, pensar as contradições sociais, pensar a economia, implica pensar fantasmas, por exemplo. Porque a gente sempre olha para o negro, né? A gente sempre fala assim, nossa, a escravidão desumanizou o negro. Mas pensar a escravidão, do ponto de vista que o Fanon está propondo, é pensar o quanto que a escravidão desumanizou o branco. O Gilberto Freire ele fala que uma criança normal ganhava um preto de presente quando era criança para brincar. O que é ganhar um outro ser humano de presente, na condição de coisa? Que relação, que significação esse ser humano branco, que teve um outro ser humano como objeto de presente, vai ter consigo, com o outro? Que noção de alteridade, quando esse branco que teve um preto de presente, ou quando essa criança, né, tem um artigo da Rita Segato, muito interessante, que ela fala do Édipo brasileiro, que ela chama a atenção da questão das babás, porque ela sugere para os psicanalistas pensarem o quanto que a questão das babás desorganiza todo o esqueminha que foi pensado na Europa, porque quem é a mãe de afeto não é a mãe biológica, e não é a mãe de direito. E o que isso traz para essa criança branca, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, o que é essa criança branca que foi criada em mãos negras, mas em mãos negras que não tinha autoridade sobre ela. Tinha afeto, mas não podia ter autoridade, porque a autoridade e o direito está em outra pessoa. O que isso significa, né? Então, Inclusive, pensar é um o racismo... corpo, Pode falar. inclusive é um corpo que pode ser violentado, Exato, né? O corpo exato. da babá. Porque se não tem a interdição, sobra só a pulsão, a livre pulsão, sem nenhuma interdição. Então, o que isso significa no trato das elites brasileiras com o público, com a noção de público, com o Estado, né? O que essa elite do atraso tem de colonial não é só uma determinação econômica. Existem fantasmas, monstrificações, que ainda não foram, que sequer foram pensados, porque a gente, quando vai estudar qualquer abordagem da psicologia, a gente vai olhar ou para os Estados Unidos ou para a França, né? Sendo que a gente tem aqui diante de nós uma série de conflitos que já mostram questões vivas, feridas sangrantes, feridas abertas e cheias de pus, com cheiro fétido diante dos nossos narizes, e a gente não consegue ver, né? Então a provocação do Fanon é muito potente, porque ela nos provoca a contextualizar, que é o que você está falando. Ela nos provoca a contextualizar sem perder de vista aquilo que pode estar para além do contexto também, né? Porque para ele esse movimento ele é sempre articulado. De um lado pensar um indivíduo singular, as experiências irrepetíveis, pensar aquilo que ele atravessa enquanto subjetividade na sua experiência, mas pensar que essa experiência não se dá no vazio, ela se dá num contexto social, político, econômico, cultural, religioso, material, mas ainda assim ele tem elementos que estão para além desse contexto. Né? Então essa tríade, indivíduo, contexto e generalidade é algo muito importante na proposta que ele está fazendo. Sim, você falou do contexto brasileiro, né, e da psicanálise. Eu lembro quando eu fui apresentar a clínica com sujeito negro num congresso internacional, a primeira coisa que me perguntaram, ou que tentaram, foi enfiar Lacan no que eu estava escrevendo. E em momento algum eu citei Lacan, eu citei vários autores negros, Fanon, falei a Isidinha Batista Nogueira e vários outros, mas queriam enfiar Lacan lá para entender, para falar da linguagem, para falar de não sei o quê. E aí você está trazendo um contexto brasileiro totalmente diferente do que o Lacan viveu e sobre o que ele escreveu, né? Que é um problema para a gente também, né? Enfim, tema para outra live. Mas só um comentário sobre isso, né? E para o Fanon não significa que ele deva ser jogado fora, mas significa que é só numa sociedade racista que
os referenciais que são localizados, particulares, específico de um grupo, vai ser generalizado como se fosse uma expressão humana. Né? É só porque a A gente passou referência por. única, né? A Exato, referência única, né? A exato. única É só porque a gente passou pela colonização e o racismo que os brancos, todos, são apresentados como o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a lugar nenhum, ninguém conhece nada, ninguém tem um TCC aprovado, ninguém, se não for citando um branco. Né? É só o racismo que garante isso. Então, acho que esse é um ponto para a gente pensar, e isso ajuda a pensar que isso não está só na questão racial, isso está na relação das nossas elites, inclusive com a forma de pensar o Brasil, porque elas vão sempre pensar para fora, o fora como modelo do que vai ser feito dentro. Hoje, o atual governo está copiando os Estados Unidos na resposta ao Covid-19, por exemplo. E aí a Onde catástrofe a que. nossa referência de humanidade, né? De onde vem a nossa referência de humanidade, a nossa referência do que é melhor, do que é pior, de onde a gente vem, de onde está vindo isso, né? Uhum, Ok, e aí a gente pensa, você falou sobre a academia, e aí existe o racismo científico, o racismo linguístico, que a gente já trouxe aqui, com o Gabriel Nascimento. Qual a colaboração do racismo científico e a colonialidade? Como que você pensa essa relação? é. Bom, acho que tem que trazer alguns aspectos históricos. O primeiro é que o racismo ele é algo que está presente na gênese da modernidade. Uhum, Alguns autores têm revisto isso, né? Tem um autor chamado Cedric Robson, a gente está trabalhando na tradução desse texto. Cedric Robson vai dizer que desde lá no momento, no comecinho do mercantilismo, quando os europeus, lá na colônia de Andaluzia, lá na Espanha, estavam expulsando os mouros e os judeus para retomar o controle da Espanha, a gente já tinha ali um pressuposto racial sendo gestado e é um pressuposto que vai ser usado de modelo para as colônias. Mas desde então, o debate que se perguntava se o negro e o índio podiam ser escravizados ou não, se eles tinham alma ou não, esse debate ele está presente e ele acompanha o desenvolvimento da modernidade, ele acompanha o próprio desenvolvimento do humanismo. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. uhum, Um outro ponto é que só teve capitalismo porque teve colonialismo. Ou melhor, o capitalismo só se desenvolveu ao ponto que chegou por conta do roubo, do saque, da escravidão que ele promoveu em outros povos não europeus, né, a partir da colonização. Então, capitalismo e colonização são irmãos gêmeos. E diante disso, né, vários autores pensaram isso. Só que o problema é que, algumas décadas atrás, alguns autores, ao olhar para a colonização, olhavam a colonização como algo do passado, como algo que ficou para trás na história do capitalismo, como se fosse algo próprio do início do capitalismo. O que o Cedric Robson vai dizer, e depois isso vai ser aperfeiçoado por Henrique Dussel, depois por Aníbal Quirrano e Walter Mignolo e outros pensadores, e todos eles fazem isso a partir do Fanon, é que o problema do colonialismo não está só no sistema colonial econômico em si, mas numa certa colonialidade que marca esse sistema, que dá vida a esse sistema. Então, o Fanon ele usa um termo chamado configuração colonial para falar o todo colonial. Essa configuração é o que o Quijano vai chamar de colonialidade. Né? Essa colonialidade ela segue existindo mesmo depois que o colonialismo acaba. A gente pode lembrar, por exemplo, que na América a gente acabou com o colonialismo no século XIX, entre aspas. O Brasil é independente desde 1822, independente de Portugal, entre aspas, independente só que não. Mas a colonialidade, se a gente pensar em outros países da América, isso se repete. O Brasil é fake, mas a gente tem outras independências reais que vão acontecer em torno de lutas de independência na América. Mas o que o Quijano vai chamar atenção a partir do Fanon é que não adiantou superar oficialmente o colonialismo sem acabar com a colonialidade. Então a gente tem, e mais do que isso, o que a Ana vai dizer, né, é que
há uma certa visão que achava que o colonialismo era algo que ficou para trás. Ele vai dizer, não, ó, o que o Fanon está mostrando é que quanto mais se desenvolve o capitalismo, quanto mais se desenvolve a modernidade, mais se desenvolve a colonialidade. A colonialidade não é algo do passado, mas é algo que se aperfeiçoa no presente. Né? Então, acho que essa é uma questão. E aí, pensar isso é pensar no quanto que essa colonialidade ela marca a estruturação das instituições no Brasil, o quanto que ela marca no Brasil, nas Américas, nas colônias, né? Mas é pensar, sobretudo, o quanto que ela marca uma forma de pensar o mundo, uma forma de estar no mundo e uma forma de organizar o mundo, né? Acho que esse é um ponto para gente pensar que o Fanon já estava acenando lá no Pele Negra e Máscaras Brancas quando ele escreve. E essa colonialidade, isso é uma coisa interessante, talvez não tanto do Fanon, mas mais do Cedric Robinson, é algo que é marcado por uma dupla negação de humanidade. Quem vai aperfeiçoar isso é uma autora chamada, eu esqueci o primeiro nome dela, Federici, Silvia Federici, que ela vai escrever um livro chamado Caliban e as Bruxas, para voltar no Caliban que você falou e eu acabei não comentando, mas o que o Cedric Robinson vai dizer é que tanto a perseguição às bruxas lá na Europa, quanto a negação de humanidade dos não europeus, porque se a gente pensar, você tem na Europa, que eu falei no comecinho, você tem uma expulsão de mouros e judeus. Quem eram os mouros? Os mouros eram africanos islamizados que estiveram na Península Ibérica e que levaram conhecimentos que permitiram à Península Ibérica ascender ao que a gente chama de renascimento, por exemplo. Mas há um momento, no momento do mercantilismo, no nascimento do capitalismo, esses povos são expulsos. Então, o que está por detrás aí é uma dupla negação de humanidade que é pressuposto para a constituição do capital e inclusive para a universalização do direito. O direito só pode ser universal numa sociedade desigual se eu garanto pessoas para fora dele que sequer são vistas enquanto sujeito de direitos. Né? Então, você tem um processo de racialização de gênero e raça que acompanha a ideia de cidadania, que acompanha a ideia de sujeito, que acompanha a ideia de subjetividade, que acompanha a ideia de outro, que acompanha a ideia de psique, por exemplo, mas ela só se sustenta mediante a negação de outras dimensões, de outros saberes, de outras culturas, de outros jeitos de ser. Né? Sim, sim. Nisso a gente entra pensando o efeito disruptivo provocado pela quebra do contrato narcísico. Você coloca isso no seu texto, que inclusive tem o nome da nossa live, que deu o título à nossa live. Do que você está falando quando você fala desse efeito disruptivo? Eu falo disso num artigo que vai ser publicado agora, que é uma fala minha num congresso de psicanálise política, né? E o que se discutia no congresso? Havia uma defesa de que, lembrando que eu não sou psicanalista, né, nem psicólogo, mas eu fui convidado para estar no congresso, e o que se discutia era a importância de pensar o sujeito na sua relação com a sociedade. Pensar, inclusive, uma certa dimensão social do sofrimento. E o que se constata em geral, entre esses psicanalistas progressistas de esquerda, é que há diferenças, por exemplo, no mal-estar identificado pelo Freud e no mal-estar de hoje. Por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, por mais que a própria modernidade ela já pressupõe uma perda de lugar das pessoas, você tem um processo de individuação e o indivíduo que não se encontra imediatamente naquilo que está para fora dele, é por isso que precisa dos saberes psi, mas o que vai se dizer é que você tem ainda no século XX um certo pacto social que permite uma certa estabilidade, um certo contrato narcísico, permite, se a gente pensar o estado de bem-estar social, por exemplo, você tem a possibilidade do indivíduo existir enquanto indivíduo, de ser pai, de ter um emprego, de ter um lugar no mundo, e de certa forma isso permite uma certa exploração, inclusive no capitalismo. O primeiro ponto é que para o Fanon o estado de bem-estar social só é possível na Europa porque ele foi negado na periferia. Porque só tem estado de bem-estar social
na Europa porque teve colonização, sangue, roubo, saque e pilhagem fora. Social, ele vem da desigualdade? Ele é permitido pela desigualdade. Se não fosse a colonização, a Europa não teria gordura suficiente para garantir esse pacto na própria Europa. Então, quando a gente fala, ah, Europa sim, olha que lugar, ali sim é o modelo, aquilo ali só é modelo porque nós não somos. Porque a nossa possibilidade de ser modelo foi sugada para que aquilo fosse modelo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o que estava no debate, é que o neoliberalismo vai promover um racha nesses contratos sociais e, portanto, na possibilidade de gratificação narcísica, porque o neoliberalismo ele volta a jogar o indivíduo de novo à própria sorte. Né? Você tem um individualismo exacerbado e você tem destruição de proteção social, de fim de aposentadorias, destruições das mais diversas, né? E ao mesmo tempo as pessoas cada vez mais individualizadas, a tecnologia nos distancia. Então você tem um processo de angústia que coloca a necessidade de pensar esse mal-estar olhando para o contexto social, político e econômico de hoje. Esse era o tema do debate, né? O que esse texto tem a pretensão de chamar a atenção é que essa quebra do contrato narcísico para os pretos ela começou muito antes do neoliberalismo. Para os pretos, ela vem de lá da escravidão, ela marcou a travessia, ela marcou os 400 anos de escravidão, e quando acaba a escravidão, ainda assim, o preto nunca vai ser incluído nesse pacto. Então eu tenho uma outra dimensão aqui, que não é nem de quebra do contrato narcísico, é sequer de costura desse contrato que não tem sido pensado, né? Pelo menos em geral, lógico que a gente está num momento que é um PSINEP, a gente tem uma série de psicólogos e psicólogas negras e brancos, inclusive atentos, mas na maioria absoluta são negros e negras, pensando a relação entre racismo e sofrimento psíquico. Mas, em geral, na hegemonia das discussões sobre subjetividade, sobre psique ou psicologia, a questão racial é um ausente, ou ela entra como mais uma opressão. Quando você vai discutir lá as várias opressões na salinha da opressão, aí você coloca lá o racismo junto com todas as outras. Mas o que o Fanon está falando é que o racismo não é mais uma opressão. A gente está falando de uma negação de humanidade. Sequer, não chega nem a ter o status de opressão, porque opressão eu preciso ter essa relação recíproca entre dominador e dominado numa reciprocidade social que ainda tem um pacto aqui. A colonização é um nível abaixo. Eu estou falando de coisas, de coisificação. Então, isso nos obriga a repensar. Inclusive voltar um pouco a fita, né? Voltar um pouco o disco, né? Se a gente pensar, existem muito também na psicanálise mais de esquerda, existem muitos estudos interessantes sobre o que representa, o que foi, por exemplo, a ditadura, né, que é um outro momento também de violência extrema, o que significou os desaparecidos, as famílias, o que é ter um filho desaparecido, um irmão, um parente desaparecido. Só que essa literatura, com raríssimas exceções, ela está sempre olhando de novo o dilema dos brancos, né? Ela está olhando a o braço forte da ditadura sob um determinado grupo que tem a possibilidade de fazer a sua dor ser chorada, inclusive do ponto de vista de reivindicação legítima. Mas quando a gente olha a própria ditadura, você teve os grupos de extermínio nas favelas na mesma época. Isso nem sempre é pauta desses grupos que estão discutindo a tortura na ditadura. Essa tortura da ditadura, ela continua, ela só desloca de lado, ela deixa de ser focada na classe média e ela vai para a favela, com os mesmos policiais. E isso fica de fora do debate sobre tortura. Né? Muitas vezes, depois de críticas do movimento negro, alguns intelectuais importantes, brancos, começaram a incorporar a discussão sobre a militarização da polícia hoje. Né? Então, não dá para generalizar, tem gente importante fazendo essa discussão. Mas é curioso como que ela escapou. Precisou o movimento negro falar, opa, mas espera aí, você está falando de quebra de contrato narcísico, mas quando começou isso mesmo? Agora que você percebeu isso, né? É o que a gente tá, é o que a gente tem falado sobre o golpe, né? A ditadura, o medo que se tem em relação à era Bolsonaro e depois aos efeitos do Covid. Né? Tem gente que já está vivendo isso desde que esse pedaço de terra passou a ser chamado de Brasil, até antes, né, disso. Né? Então a gente precisa falar disso também. Isso não significa negar a importância desses outros processos que estão em discussão. Mas se eles não incorporarem a dimensão estrutural do racismo, eles estarão aquém
do que eles estão se propondo, que é oferecer uma possibilidade de pensar a relação entre subjetividade e sociedade. Que a estrutura permanece a mesma, né? É. A estrutura continua a mesma. A gente tem 3 minutos. Oh, mentira! Falta 27 segundos. Gente, acabou! Acabou! Davidson, nem vi passar. Muito E eu nem falei do obrigada. duplo narcisismo. Fica para Falta outra 15 live. segundos. Vamos fazer outra live. Caso você queira, a gente faz. Obrigada, muito obrigada. Tá? Obrigada por tudo, obrigada por aceitar. E dá tchau pra galera, dá tchau.